Texto, Mateus 3, de 13 a 17. Lerei e os irmãos, amigos, acompanhem. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus lhe dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Grande Deus, queremos te agradecer nesta noite e pedir que o Senhor possa ser honrado e glorificado, e que nós possamos ser edificados pela tua palavra, que possamos tomar atitudes em obediência ao Senhor. Que o teu Espírito Santo possa abrir nossa mente, nosso coração, e aquilo que é teu possa ficar no nosso coração. Em nome de Cristo, amém. Bem, amados, hoje nosso tema é o batismo de Jesus para cumprir toda a justiça. É um texto pequeno, mas tem algumas lições para nós aqui. O texto anterior, as pessoas iam ao Jordão para serem batizadas, e esse batismo era de arrependimento, em que João o Batista estava conclamando o povo para o arrependimento. E os fariseus e saduceus iam lá, mas apenas para observar o que estava ocorrendo e contar para as outras autoridades, perseguir João. Então, aqui nós temos estamos vendo Jesus chegando. Jesus chega ali, já depois dos 30 anos, nos 30 anos, começa o seu ministério. E João vê isso, vê Jesus chegando. E eles, como são conhecidos ali, eles, claro, quando eram jovens, pequenos, conheciam, mas não sabiam desse momento que haveria de ter nas suas vidas. E Jesus chega, e João fica preocupado com isso. Por que eu tenho que batizar você? Ora, eu que preciso ser batizado, e você vem a mim. Então, aqui nós temos algumas lições. Jesus, sendo o Senhor perfeito, sem pecado, você pega de Mateus nos evangelhos até João, você não vê um momento Jesus pedindo perdão. Você não vê Jesus se portando como um homem que fosse imperfeito. Você não vê isso no Novo Testamento, na área dos evangelhos, onde está registrado a vida de Jesus. Você não vê isso também nos escritos de Paulo. Então, Jesus é aquele que nasceu sem pecado, portanto, ele não morreria. Todos nós nascemos em pecado e nós vamos morrer por causa do pecado. Mas morreu de ataque cardíaco. Mas morreu de acidente. Não. Morremos por causa do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. E Jesus nunca pecou, portanto, ele nunca morreria. Mas, como ele diz, ele deu a vida por nós. Então, aqui, João fica pensando, como é que Jesus quer ser batizado? Mas Jesus diz que ele tinha que cumprir toda a lei. Ele e João. Então, aqui nós temos, eu queria falar de 4 coisas aqui, sobre esse batismo. A primeira coisa é a humildade de Cristo. Jesus, sendo perfeito, vai até João. Ora, ele não precisava disso. E essa atitude de Jesus é humilhante. O fato de Jesus nascer, tomar forma humana, já é humilhante. Ter que conviver com pessoas, se ele é o Deus santo e eterno, mas ele toma uma forma humana. E ele chega ali de maneira humilde para receber o batismo.
Jesus não precisava se arrepender, portanto, ele não precisava do batismo. Mas Jesus chega ali para o começo do seu ministério, mostrando humildade. Isto é, a própria vida de Jesus do início é de humildade. O término de Jesus, lá na cruz, de humildade. E depois você vê a ascensão de Jesus, demonstrando que ele é o Senhor. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, mas ele é o leão da tribo de Judá. Então, o ministério de Jesus começa com humildade. E essa era a atitude de Jesus. Desde a sua infância teve problemas. No seu ministério, problemas de pessoas humilharem, de Jesus ter que sofrer. Na cruz também sofreu. Então, nós temos aí a humildade. Ele mostra humildade. Ele não apenas fala, mas ele mostra nas suas atitudes. Às vezes nós dizemos que somos humildes, mas nas nossas atitudes nós somos orgulhosos. E Jesus chega ali com João. João era um homem piedoso. E ele chega ali para ser batizado. Então, ele dá essa atitude de humildade. E dentro do reino de Deus, o caminho para o crescimento é a humildade. O mundo nos diz que nós devemos ter outra atitude. Você é ensinado na cultura que você nasce ter outra atitude, não de ser humilde. Você tem que pisar no outro. É assim que é o mundo. Mas Jesus chega aqui e ele diz que não. Ele diz que a vida tem que ser humilde, como ele foi. Então, essa atitude de Jesus de ser batizado é uma atitude humilde, de submeter. E Jesus aqui, ele vai para o caminho da glória, mas ele começa com humildade. O diabo cai porque começa com orgulho. Então isso ocorre na sua vida como na minha. Então o caminho para a glória é o caminho de humildade, nunca esqueça disso. Bem-aventurado, a Bíblia diz, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o caminho. Se eu quero chegar a Deus, eu tenho que ser de maneira humilde, considerar o Senhor, considerar a sua palavra. Jesus nos trata assim. Então, o orgulho somente nos exalta, mas a humildade nos coloca diante do Senhor. E Jesus, como homem perfeito, foi para o batismo. E aquela atitude ali é uma atitude de humilde. Então, amados, o nosso Senhor Jesus é o grande exemplo de humildade para nós. E você e eu temos que ser humildes. Ser humilde não é um idiota, um imbecil, um tonto. Não. Ser humilde é depender de Deus, é considerar que tem pessoas que têm habilidades mais do que você. Quando você convive com as pessoas, você vê, aquela pessoa tem uma habilidade, eu não tenho. Reconhecer, o que eu posso aprender? Humildade. Mas Jesus não tinha que aprender assim, porque ele era humilde. Isso vinha do coração. Deus vê eu e vocês sobre humildade. Como é que nós estamos agindo? A segunda coisa, o significado do batismo aqui. Qual é o significado do batismo para nós? Isso significa que Jesus, ao receber o batismo de arrependimento, significa que ele precisava pedir perdão? Não. Precisava se arrepender de algum erro? Não, porque ele era sem pecado. Isso faz parte da base do cristianismo. Você quer destruir o cristianismo? Você tem que bater no nascimento virginal de Jesus e tem que bater na impecabilidade de Cristo. O cristianismo ele tem essas bases. Tudo tem bases. Essa casa aqui tem as bases. Uma pessoa me mostrou, deu uma chuva e o meu filho me mostrou, papai, olha aqui que o muro, ele gastou um dinheiro e caiu. Eu digo, falta bases. O cara só botou tijolo com cimento, infiltrou água e tirou porque não tem base. Isto é, o cristianismo tem bases. O nascimento virginal e a impecabilidade de Jesus. Jesus é impecável. Jesus não tem pecado. Você e eu somos pecado. Nós nascemos em pecado. Jesus não.
Então Jesus não precisava se batizar. Não tinha arrependimento. Porém, Jesus diz aqui que nós temos que cumprir toda a justiça. E você diz que é isso. Observe que ele diz a João, precisamos cumprir toda a justiça. Ele não diz eu. Convém que cumpramos a justiça. Mas por que os dois? Porque João era o que era o mensageiro, era o que proclamava sobre ele. Observe também que ele dá uma explicação a João. João, não estou sendo batizado porque preciso de arrependimento. Estou sendo batizado para cumprir toda a justiça. O mundo judaico conhecia duas formas de batismo. Uma era para os prosélitos, alguém que queria se converter ao judaísmo, tinha que ser batizado. Então você tinha que assumir, considerar todas as coisas do judaísmo, então você era batizado. E a outra era por banhos frequentes de purificação. Essas duas formas que tinha na tradição judaica. Os levitas, lá em Números capítulo 8, eles são consagrados, separados, mostrando que Deus chamou para um serviço específico. Da mesma maneira, o Senhor Jesus está sendo consagrado para o serviço neste batismo. Então, aquilo era uma maneira de chegar, de mostrar, olha, Jesus vai começar o seu ministério, vem se batismo, mas esse batismo não é de arrependimento. Ainda compartilhando com os irmãos algumas coisas. Primeiro, o batismo de Jesus foi uma afirmação do ministério de João. João estava falando, pregando sobre esse batismo, o batismo de arrependimento, mas João era o precursor, era o que estava avisando que o Cordeiro haveria de vir. E ele começa a fazer isso, e quando Jesus chega ali, esse batismo que ia ocorrer com Jesus ia mostrar o ministério de João. A segunda coisa, esse batismo serve para tirar dúvidas de João, porque João também tinha dúvida em relação ao ministério de Cristo, porque, olhe bem, esses 30 anos, não há um registro bíblico sobre esses 30 anos, como é que ele vivia? Ele vivia entre as pessoas, como é colocado pelos apóstolos, pelos evangelistas. Ele vivia, mas não tem nenhuma coisa assim extraordinária ali. Então, ele era carpinteiro, então onde ele vivia, imagina, ele estava vivendo ali, o Senhor estava vivendo ali humildemente. Como é que a pessoa ia deduzir que ele era o Messias? Então, João estava assim. E isso mostra, através do batismo, que João, de Jesus, que ele realmente era o Messias. A terceira coisa sobre o batismo, que ele confirma a mensagem de João. Sim, a mensagem de João está certa. Era para o João, olha, está certo, o João está pregando, está falando que é a verdade. Precisam de redenção do pecado, precisam receber o batismo. E quando Jesus chega lá para ser batizado, está mostrando que essa mensagem é certa. João não está pregando uma mentira. Quarta coisa, mostra que Jesus é o Messias, mostrando que ele afirmou publicamente que ele era o Messias e através do batismo trouxe isso, começando o seu ministério. Quinta coisa, no verso 16 e 17, Deus ungiu. O batismo é um sinal da aprovação de Deus. Finalmente, ele cumpre toda a justiça. Cristo está disposto a assumir o papel do nosso mediador. Então, o batismo de Jesus foi um ato que ele realizou em nome do Senhor, para a nossa salvação. Ele se identifica com seu povo. O batismo de Jesus é isso, ele está se identificando com seu povo, de que ele vai receber os pecados do seu povo. Jesus não tinha pecado, mas ele recebeu os pecados do seu povo. De todos aqueles que creem nele, ele ia receber os pecados. Então, nesse momento que ele vai receber os pecados, ele está se identificando com as nossas vidas. Então, ele vai receber a condenação. Aquele que vai para a cruz vai receber a condenação no seu lugar. A pessoa diz assim, não, mas eu preciso me arrepender porque senão eu vou ser condenado. Se você e eu não crermos em Jesus, nós já estamos condenados. Por quê? Porque Jesus recebeu a nossa condenação. E ele quer que nós creiamos na morte e na ressurreição dele. Então ele se identifica conosco.
A Bíblia fala que ele se tornou pecado em nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas ele se tornou pecado. Toda a ira de Deus caiu sobre Cristo para que você tivesse salvação. Se Jesus, que era Deus, sendo justo, recebeu toda a ira de Deus sobre ele, como é que você vai escapar? Como é que você vai comparecer perante o tribunal de Cristo? Confiado na sua justiça. Jesus recebe tudo isso para que você possa ter a justiça dele. A salvação consiste nisso, que eu recebo a justiça de Cristo para que Deus me considere como seu filho. E Jesus foi batizado para se identificar conosco, para nós recebermos a justiça dele. Mas tem mais uma coisa, o significado espiritual do batismo, a identificação que nós falamos, mas tem a unção e a aprovação. Em primeiro lugar, diz aqui, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce, a voz fala. Os céus estavam fechados para o homem chegar a Deus, mas através de Cristo os céus são abertos. E abre-se as regiões celestiais para que você pudesse entrar na presença de Deus. Então Jesus chega aqui para quebrar isso. A Lucas fala que quando ocorreu isso, no momento estava orando. Já Marcos e Mateus não citam isso, mas diz que logo saiu da água. Então a ideia aqui é que ele recebeu a unção para o trabalho. Ora, Jesus sendo justo, recebeu unção para trabalhar, para cumprir o ministério. Como é que você, que está nesse mundo, não precisa da unção do Espírito para viver? Então, a ideia da unção foi instrumentalizar Jesus para o trabalho. A ideia, você diz, não, mas Jesus não era capacitado, sim, mas aquela é algo solene para todo mundo ver, para o mundo ver os anjos de que Jesus recebeu a unção para o trabalho. Jesus recebeu unção para morrer na cruz. Jesus recebeu unção para trabalhar, para levar a palavra de Deus. Jesus recebeu unção para ser humilhado, para participar dos sofrimentos. Jesus recebeu essa unção, essa capacitação, essa capacidade para viver, para morrer naquele dia. Você e eu precisamos da unção de Deus para viver neste mundo, para andar com o Senhor, para depender dele. Mas também aqui nós temos a aprovação. Deus ali mostra a aprovação, mostra que ele aceitou. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Eu tenho todo o meu prazer, essa palavra aqui. Deus tem todo o prazer no seu filho. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito, em que nele há alegria. Isto é importante você entender que a única pessoa nesse cosmo, nesse mundo existencial em que Deus tem prazer, chama-se Cristo. Não é nos arcanjos, nem nos serafins, nem nos querubins, nem outro ser que Deus tem prazer, senão em Jesus. E a ideia é que Deus quer criar uma raça, um povo parecido com Jesus. Não igual, porque Deus não cria nada igual. Quem cria coisas iguais é o homem. Deus cria tudo diferente. Deus criou os povos, as nações, todas diferentes, para habitar um dia com Ele. Todas em Cristo, com o caráter de Cristo, porque a única pessoa que Ele ama é Cristo. E se eu não estou em Cristo, Deus cuida de mim sim, mas Ele não tem o prazer que Ele tem em Cristo. E todos aqueles que participam de Cristo têm o prazer com o Senhor, e o Senhor tem prazer. E se você é filho dele, se você crê nele, o Senhor tem prazer com a sua vida, porque você está em Cristo. Então, Sproul, que é um teólogo, que já morreu, esse irmão da igreja presbiteriana,
Ele diz o seguinte, aqui nesse texto nós temos a Trindade. A Trindade estava na criação, no Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Então, na criação, estava a Trindade. Da mesma maneira, nesse momento da redenção, do começo da redenção, está os três de novo. As três pessoas estão aí para o novo começo da redenção, de trazer salvação. Então, amados, a palavra de João foi dura lá no capítulo 3, no início, raça de víboras. Mas em Mateus, quando finda a palavra de Cristo, é uma palavra de graça. Então a palavra dura que João deu, mas Jesus recebe todo o pecado e ele dá graça. E quando ele morre, ele dá graça para que você tenha salvação. Então, o batismo de Jesus traz essa identificação, traz essa unção e traz essa aprovação de Deus. A única pessoa que Deus aprova é Jesus. E todos aqueles que tiverem nele serão aprovados, serão recebidos, serão aceitos. E a declaração do céu aqui, não apenas a provisão que Deus deu para ele, capacitando, mas Jesus identifica-se como o Filho de Deus, como aquele que veio para trazer salvação, para nos dar vida. E o povo esperou pelo menos 2000 anos a partir de Abraão para receber esse Cordeiro de Deus, esse homem, esse Deus homem, que nasceu de uma virgem, que foi prometido no Velho Testamento, e lá em Gênesis 3,15, que foi prometido, e esse estava ali, perto de João, para trazer redenção, para trazer salvação para nós. Os céus se abriram no batismo de Jesus, e a voz disse: este é meu filho. 2000 anos, 20 séculos, para esse homem chegar, para esse homem transformar, para esse homem mudar as nossas vidas, porque ele era um homem perfeito, sem pecado. Nós vemos muitas vezes o mundo odiando Cristo, ignorando. A pessoa que mais traz problema é Cristo. Um dia eu peguei um livro de um filósofo alemão, e ele dizia: o meu problema é Cristo, porque se ele tiver certo, a palavra que ele usa, eu estou lascado. Eu espero que ele não esteja certo. E eu vou fazer tudo na minha vida para desonrá-lo através da academia. Por que, irmãos? Porque Jesus, ele quer que você o ame, o siga, o obedeça. Conheci um homem que eu falava de Cristo para ele. Ele dizia: não, mas eu entendo. Eu entendo o que Jesus quer, mas eu não quero. Mas por que você não quer? Anos falando, né? Ora, porque eu gosto de mulher. E eu gosto da minha cervejinha. Eu digo: você vai considerar isso e não Cristo? Olha, a cerveja e a mulher é melhor. E ele morreu, já. Então, amados, desprezar Cristo, isso o mundo faz. Ele é o nosso problema. E alguns dizem que nós não avançamos por causa da religião, por causa do cristianismo, e nós temos que quebrar a cultura cristã. Se nós queremos mudar essa ideia humana, nós temos que quebrar a cultura cristã, porque a cultura cristã está entranhado no coração e na mente e na cultura. E se nós queremos mudar, nós temos que destruir a cultura cristã. Isso é a palavra de um filósofo italiano. Então, amados, por isso que Jesus é odiado.
Você não odeia Maomé, Confúcio, Tao, Buda, os grandes artistas. Muitas vezes vão para o budismo, mas Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se Ele está certo, eu estou perdido. Então, a aplicação para nós aqui, meus amigos e irmãos, vocês já estão em Cristo? Ou estamos em Cristo ou fora de Cristo? Vocês já abraçaram o Senhor? Vocês já consideraram o Senhor para as suas vidas? Esta passagem nos lembra isso, que nós temos que considerar Cristo, nós temos que abraçar, nós temos que nos humilhar, nós temos que pedir misericórdia de Cristo, mas não podemos ser apáticos. Este é meu filho, só há duas opções: ou eu rejeito ele, ou eu creio e abraço ele. Porque se eu rejeito ele, eu rejeito a justiça dele, e eu fico sem nada, eu fico nu para enfrentar o Senhor, o soberano, o grande Deus, aquele grande trono branco. Eu fico nu, eu não tenho condições de enfrentar aquele que é santo, que nem os serafins podem olhar para ele, e nem os demônios. Mas se eu considero Cristo como aquele que recebeu o batismo, que recebeu o pecado e que levou o meu pecado, eu vou ter salvação, eu vou ter redenção, eu vou ter o perdão dos meus pecados, porque Jesus é aquele que Deus tem prazer, e não outro, ninguém mais, ele tem prazer senão Cristo. Então, quando eu recebo, quando eu abraço, quando eu considero o Senhor para a minha vida, eu vou ter salvação. Mas quando eu rejeito, eu vou ficar nu diante dele, sem poder responder nada. Porque em mim não habita bem nenhum, como a palavra de Deus diz. Todas as minhas justiças são como trapo de imundície. Sem a justiça de Cristo, você e eu não entraremos no céu. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque Tu és o justo que recebeu o nosso pecado, foi batizado para se identificar conosco e recebeu a nossa condenação. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que se tem alguém aqui que ainda não te abraçou, que ainda não considerou, que eles possam nesta noite fazer isso, e que possam gozar do deleite do Senhor, da alegria do Senhor, do prazer do Senhor em estar em Cristo. Pedimos que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre nós, e que nós sejamos fortalecidos e lavados pelo sangue de Jesus. Em nome de Cristo. Amém.